Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Ao participar da 12ª Conferência das Cidades no Auditório Nereu Ramos, promovido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, Herman Husman, coordenador nacional de resíduos sólidos, disse que a Holanda produz anualmente 60 milhões de toneladas de resíduos sólidos, o mesmo que o Brasil, embora aquele país seja 200 vezes menor do que o nosso país. A diferença entre a Holanda e o Brasil é que na Holanda apenas 3% dos resíduos terminam nos aterros sanitários existentes, pois o índice de reciclagem chega a 80%. Para debater o assunto, convidamos os deputados Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, e José de Felipe, do PT de São Paulo. Deputado Manuel Júnior, como é que o senhor vê esse dado revelador de que a Holanda é um país civilizado, né? Um país pequeno, muito menor do que o Brasil, 200 vezes, como está lá no texto, e consegue reciclar quase todo o lixo, né? A Holanda, e muito obrigado a você, Tarcísio, vou agradecer aqui ao companheiro vice-presidente da comissão, meu companheiro de mesa, Zé de Felipe, a todos os membros da comissão, mas dizer que a Holanda, desde o seu nascedouro, né, dos seus primórdios, ela teve que superar adversidades ambientais, né? Você sabe que a Holanda está abaixo do nível do mar. E a partir... Inclusive tomou território do mar. Exatamente. Foi aterrado muita coisa para fazer plantio. Para fazer plantios, criações, etc. E cidades também que estão, obviamente, em áreas aterradas. Essa consciência, né, que as pessoas têm do meio ambiente, de não lutar com o meio ambiente, propiciou justamente essa evolução, que é uma evolução que parte da consciência do próprio cidadão. Desde a infância até a fase adulta, as pessoas terem a responsabilidade de cuidar do meio ambiente para que o meio ambiente não se volte contra a humanidade. E não só as experiências, por exemplo, na Holanda, de cidades holandesas, mas também na Espanha, Portugal hoje tem uma experiência importante que o Brasil está tentando não copiar, mas adequar aqui a algumas cidades do nosso país. Existe uma pesquisa feita por um professor, o professor Jucá, da Universidade de Pernambuco, englobando vários cientistas do Brasil inteiro sobre a experiência de Portugal e da Espanha. Eu acho que o Brasil demorou muito, né? Nós demoramos muito. A lei a política de resíduos sólidos passou mais de 20 anos nessa casa para ser votado. E foi graças a uma ação de companheiros como o deputado Arnaldo Jardim, que é nosso companheiro de comissão, e tantos outros parlamentares da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que a lei pôde ser votada o ano passado, né, sancionada pelo presidente Lula em agosto e regulamentada em dezembro. O deputado Arnaldo Jardim é muito preocupado com esse assunto. O deputado Arnaldo Jardim, como o deputado Zé de Felipe, são dois experts nessa área. Homens de larga experiência na área de resíduos sólidos, que têm trazido uma contribuição importante para a comissão nesse Ambos debate. Engenheiros, né? Ambos engenheiros e conhecedores profundos da matéria. O que nós fizemos esse ano, Tarcísio, foi justamente adequar a nossa Comissão de Desenvolvimento Urbano, que foi a mãe, o nascedouro do debate na casa dessa política de resíduos sólidos, para que a gente ganhasse os estados. Nós fizemos 5 seminários regionais, um em Curitiba, um em São Paulo, um em Belém, outro em Cuiabá e outro na Paraíba, em João Pessoa, para difundir justamente junto aos prefeitos, deputados estaduais, a necessidade da regulamentação desses planos no município, nos estados, para que até 2014 a gente consiga atingir aquilo que a lei determina, que é a extinção dos lixões, né? Aquilo que degrada não só a imagem... São degradantes. É, exatamente. Aqui em Brasília... Socialmente degradantes. Aqui em Brasília, por exemplo, você tem um lixão, você não tem uma solução para o lixo. Então, São Paulo, aquele gigantesco. É basicamente essa a diferença. Eu acho que o Brasil vai atingir, não talvez com a rapidez que a Holanda atingiu, porque é um país pequeno. A Holanda é mais ou menos o tamanho do estado da Bahia, ou um pouco menor, mas o nosso país também conseguirá, através da sua própria tecnologia, resolver o seu problema de resíduos sólidos. Deputado José Felipe, como é que o senhor vê esse problema, o senhor que é um estudioso do assunto, até como engenheiro?
Então, Tarcísio, inicialmente quero saudar e agradecer o convite, também saudar aqui a presença e a possibilidade de dialogarmos com o presidente da nossa comissão, o deputado Manuel Júnior, saudar os telespectadores. De fato, né, eu quero reforçar isso que o deputado Manuel Júnior falou, quer dizer, apesar de demorar 20 anos, né, eu acho que o plano que saiu dessa casa, eu quero parabenizar todos os deputados, os senadores, a equipe do presidente Lula, que também, enfim, foi o responsável pela aprovação do plano, né, mas jogou para frente e eu acho que nós vamos aceitar esse desafio de, em 4 anos, tentar tirar esse atraso, né? Eu acho que essa é a grande questão. Quer dizer, nós temos hoje desafios, o desafio que está contido no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o decreto que o presidente Lula fez, agora a presidenta Dilma, através da coordenação do Ministério do Meio Ambiente, envolvendo 10 outros ministérios, né? A Câmara se envolvendo, participando, nós chamando a sociedade civil. Acho que esse nosso debate faz parte desse conjunto de atitudes, né? Através dos meios de comunicação, para nós. Porque é o seguinte, esse plano, se a sociedade civil não participar, ele está condenado ao fracasso. É claro. Né? Quer dizer, a reciclagem, ele tem alguns conceitos fundamentais. Terminar com os lixões. Esse é um grande desafio, até 2014, né? Como você mesmo falou, é uma situação degradante, é uma situação degradante do ponto de vista social e ambiental, né? Mostra um total, vamos dizer, uma redução do padrão civilizatório. As pessoas, como é que pode você viver em comunidade, no espaço urbano, e você passa por um lixão? Aquilo é um exemplo de uma situação absolutamente incompatível, né? Com o cuidado com o meio ambiente e com uma situação de bem-estar, né, das pessoas. Né? Uma civilidade, né? Exato. Então, ele acabar com os lixões. Segundo, incentivar a coleta seletiva, né? Quer dizer, eu acho que essa é uma maneira também de reduzir. Veja, essa coisa da Holanda que você acabou de falar aí, né, é um paradigma para nós, é um exemplo, uma meta, um incentivo, né, para a sociedade brasileira. Imagine reciclar 80%. No Brasil, nós não chegamos a 5%. As cidades que estão reciclando. Né? A minha cidade lá, em Diadema, é uma cidade que fizemos um esforço, tem um programa Vida Limpa, nós podemos falar dele daqui a pouco. Não chega a 5%. 95% fica... 95% vai... Não, 95% vai para o aterro sanitário. Até que em Diadema nós terminamos com o lixão lá em 94, né? Mas é um gasto enorme, né? Se gasta perto de 15 milhões de reais por ano para fazer o transbordo e a destinação final adequada. Só que todo esse material podia ser reduzido, que a gente não chegue no índice da Holanda, que possa chegar, se chegar a 50%, está muito bom. Quer dizer, depois nós vamos chegar talvez num índice desse de primeiríssimo mundo. Agora, uma coisa importante, eles só colocam 3% dos resíduos no aterro sanitário, né? Até por uma condição de pouco território. A vida útil do aterro... Eles têm um território pequeno. Um território muito pequeno, como você falou, 200 vezes menor que o Brasil. Portanto, eles fazem 80% da reciclagem, 17% de compostagem, né, ou incineração, e os 3% do rejeito final é que vai para o aterro. Então, eu acho que esse é um paradigma para nós novo. Eu acho que a lei tem esse mérito, né? A conferência, quero inclusive parabenizar aqui o nosso presidente pelo esforço dele, a equipe técnica da nossa comissão, que preparou essa conferência também como parte desse envolvimento da sociedade. Nós temos que envolver os prefeitos. Aliás, a política do Ministério do Meio Ambiente está muito correta. Eu acho que está destinando recursos para que os estados promovam os planos de gerência, os planos, né, de resíduos sólidos nos seus espaços, e as cidades se consorciem. Quer dizer, existe um incentivo, né, por parte do Ministério do Meio Ambiente, do governo, e com todo o nosso apoio da Câmara, para que haja a constituição de consórcios intermunicipais, Tarcísio. Porque é o seguinte, cooperativa. Porque é o seguinte, veja só, um município de 10 mil habitantes, a destinação final dos resíduos custa por volta de R$300 a tonelada. Porque ele é pequeno e, enfim... É muito mais caro. Se um município tem 100 mil habitantes, esse valor cai para menos de 10%, cai para R$30. Quer dizer, então, o que nós temos vários exemplos de cidades pequenas que tentaram fazer o seu aterro sanitário com recursos, inclusive do BNDES. Nós temos, lamentavelmente, muitos exemplos de fracasso, de recurso público que foi mal utilizado. Tem que haver uma associação. Exato, né? Para poder ter essa racionalidade, né, de um custo... Com municípios maiores, não é? Exato. Então, eu estou muito otimista com isso, né, de que a gente então consiga fim dos lixões, a questão de incentivar a reciclagem, né, que nós tenhamos também
essa questão da redução da produção de lixo, esse conceito, né, de que as pessoas devem reutilizar mais os materiais, quer dizer, isso é uma coisa muito importante e só vamos ter isso com o envolvimento da sociedade. Quer dizer, essa questão das pessoas terem consciência na hora da separação do lixo. Né? Aliás, está ouvindo um outro pesquisador, acho que de uma universidade federal do Ceará, que teve num debate lá na região da Grande Campina, em Santa Bárbara do Oeste, né, ele alertando para isso. Eu acho que nós temos que fazer um grande programa. Aliás, parece que já começou no programa nacional, o Ministério do Meio Ambiente já está falando essa questão de forma generalizada para os brasileiros, né? Em programas nacionais aí, vinculado em rádio e TV, para que as pessoas consigam separar o lixo molhado do lixo seco. Né? Já é um avanço muito grande. Já seria um grande passo. O deputado Zé Felipe disse algo importante. É preciso envolver a sociedade, é preciso envolver os prefeitos. Com certeza. Porque os prefeitos são fundamentais. Ninguém vive no Estado, como dizia o velho Ulisses Guimarães. Exatamente. Vive na sede de um município. O Estado é quase abstrato e a União também, mas os municípios principalmente é onde acontece tudo, onde as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham, morrem. Enfim, e nós já fomos prefeito, eu 3 vezes, Zé Felipe 2, é isso? 3 também. 3 vezes também, 3 vezes também, de Diadema, e eu de uma cidade pequena da Paraíba, Pedras de Fogo, minha terra natal, fui vice-prefeito de João Pessoa, mas essa experiência no campo municipalista vem de muito tempo e eu tenho certeza, Tarcísio, que não só o envolvimento da sociedade, mas a consciência do nosso gestor municipal, né? O gestor da cidade de pequeno porte, de médio porte, nós temos algumas atipias no Brasil. Por exemplo, eu citei na conferência uma cidade no norte do Mato Grosso chamada Colniza, tem aproximadamente 60 mil habitantes, 65 mil habitantes. O distrito de Colniza fica a 450 quilômetros da sede da cidade. Então, a solução para o lixo é uma solução particular. O Brasil é um Brasil continente. A realidade... Mato Grosso é um estado. Se tivesse Manuel Júnior, se essa cidade tivesse na Holanda, o distrito estaria fora do país. É verdade, é isso aí. A realidade do Brasil é muito diversa, né? Nós temos, por exemplo, no Nordeste, cidades pequenas que estão distantes uma das outras e aí precisam resolver, e por isso a necessidade dos planos municipais ou intermunicipais ou das regiões metropolitanas. Mas eu aporto a esse debate um tema que efetivamente é muito importante na política de resíduos sólidos, na Lei 12.305, que é a política da logística reversa. Quem produz o lixo, o cidadão que fabrica o sapato, o cidadão que fabrica o tecido do terno, ou a pasta dental, ou a televisão, ou o DVD, etc., até hoje no Brasil, ou até ontem, antes dessa lei que nós aqui aprovamos e o presidente Lula sancionou, não tinha nenhuma responsabilidade social que é o cúmulo com o destino disso aí. Alguns países, a própria Holanda, grande a Europa, gerador de lixo, não tinha responsabilidade pelo destino do lixo. Exatamente. A Europa, como um todo, já tem isso regulamentado. Os países desenvolvidos do mundo inteiro já tem isso regulamentado. E agora nós precisamos envolver justamente o setor produtivo, o setor empresarial, o setor comercial. O que é que iremos fazer com a televisão usada ao final da sua vida útil? Para onde ela vai? Qual é a destinação dela? Quem é que se responsabiliza com o futuro dessa TV? E aí, Zé Felipe e você já tocaram aqui, eu quero apenas reforçar. Nós vimos um exemplo de uma cidade pequena, que inclusive foi premiada com o selo Cidade Cidadã, lá do Rio Grande do Sul, uma cidade com menos de 20 mil habitantes, tem 19 mil habitantes, e que essa cidade consegue atingir, entre reciclagem e compostagem, 85% do lixo, ou seja, ela só deposita no aterro sanitário 15%. Padrão Holanda, olha aí. Quase padrão Holanda. Holanda. Itaquera, um nomezinho assim. Eu não tô, agora não me recordo, mas daqui a pouco chega à memória. Pois bem, esse prefeito, um prefeito que teve uma iniciativa ousada, barata, gastou 250 mil reais no projetinho, só tem um caminhão compactando todo o lixo e um carro que coleta o lixo seco, ou seja, a lata, o vidro, o papelão ou outros objetos que efetivamente estejam enquadrados como lixo seco. E o lixo úmido é coletado separadamente. Ele
fez isso em todas as casas, educou a todos os moradores para já separar. A coleta fica extremamente barata, porque o município apenas tem um motorista para servir a coleta do lixo. Só tem um caminhão? O resto é uma cooperativa municipal com quem ele tem uma relação de contratual, né? Obviamente com o Ministério Público envolvido, para observar as questões ligadas à questão trabalhista dessas pessoas que trabalham na cooperativa, a questão previdenciária dessas pessoas. A prefeitura apoia a cooperativa e a cooperativa é responsável pela capinação, pela limpeza das ruas, pela coleta dos resíduos mais densos, pela separação, pela compostagem do lixo e pela destinação final ao aterro sanitário apenas de 15% do lixo total que ele tira nessa cidade. Isso é fundamental, né? Eu acho que exemplos como esse, eu acho que nós temos a obrigação de divulgar, disseminar, quer dizer, porque essa é a questão, né? Assim, a coleta seletiva, até vou dar o exemplo um pouco lá da minha cidade, tem cidades, Tarcísio, que com um orçamento um pouco mais folgado ou com um pouco mais de condições de realização, poderia fazer essa dupla coleta, né? A coleta do lixo orgânico, ou chamado lixo molhado. Por exemplo, Ribeirão Preto. Pois é, cidade grande. Então, você está dando esse exemplo, eu não saberia te dizer exato, porque assim, uma cidade tem receita, mas é grande, enfim. A nossa cidade, eu acho que nós dependemos muito, em qualquer uma delas, né, do envolvimento da dona de casa, do dono de casa, das famílias, das pessoas que geram. Porque é o seguinte, se essas pessoas já separam o lixo molhado do lixo seco, isso é fundamental. Porque, aliás, teve um problema. Teve algumas cidades que incentivaram essa questão da coleta seletiva, mas na hora de coletar não fizeram um bom planejamento e se mistura aquilo que o povo separou em casa. Eu vi, inclusive, algumas reclamações chegaram para mim, eu separo, mas eu vejo que a prefeitura depois joga tudo no mesmo compactador. Aí não, porque é o seguinte, o lixo molhado contamina o lixo seco. É isso. Enfim, então é uma desculpa. É um esforço inútil da comunidade, né? Isso é quase uma enganação. E ambos os lixos, tanto seco quanto molhado, é muito dinheiro, ou seja, gera renda, gera receita. Gera trabalho, gera emprego. Então tem que separar, quer dizer, o caminhão que coleta o lixo, chamado lixo seco, então a população separando lá, eu acho que já é um avanço. As pessoas falam, não tem que separar mais o vidro do plástico, do papel, senão teria que ter 4, 5, 6 recipientes em casa, as pessoas falam, não tem como. Agora, se a prefeitura rejuntar, o esforço da comunidade é inútil. Foi zero. Quase zero. Quase zero. Então, e nesse caso, a gente poderia fazer qual o problema da coleta porta a porta, que hoje os prefeitos reclamam? Quer dizer, é verdade, eu tenho dados, se você pegar a média dos municípios brasileiros, municípios grandes, por exemplo, município de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é inviável você fazer dupla coleta. O valor, quer dizer, inviável, eu digo, nas condições orçamentárias de hoje, tem que se preparar para isso. Mas se a gente reduzir com o apoio da população, em vez de passar 3, 4 vezes o caminhão de lixo em frente das casas, se ele passar, por exemplo, 2 vezes em situações, em 3 vezes em outra, ele passar 1 vez por semana para recolher o seco, nós já conseguimos já equacionar a separação da coleta, porque aí já iria para uma usina de reciclagem, com as cooperativas, exatamente. Aí lá na esteira de separação, né, os catadores, inclusive com todo o apoio, que essa é outra coisa que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos incentiva, a organização. Hoje se fala perto de 600 mil pessoas que estariam vivendo nessa condição. E viver de uma condição... Em todo o país. Essas 600 mil pessoas devem e precisam viver numa condição mais digna e aquilo ser um trabalho que lhe traga dignidade e um bom rendimento. Segurança do seu futuro. Exato, que tenha cuidado. O senhor tem ideia de quantos empregos essa sua providência gerou lá em Diadema? Olha, Tarcísio, em Diadema nós fizemos um programa que tem um nome muito sujo, Vida Limpa, né? Um programa que nós, inclusive, quando nós encerramos o lixão, chamado Lixão do Alvarenga, né? Os moradores lá de São Bernardo e Diadema, conhecem esse local, era um local totalmente impróprio, era do lado, 500 metros da represa Billings, né? E em 94 nós acabamos com o lixão. Tinham aproximadamente 30, 40 famílias que viviam daquilo. Nós preparamos essas famílias, constituímos cooperativa e demos um apoio para que eles vivessem nos galpões de coleta seletiva. Né? E agora, no final do comecinho da década passada, quando eu voltei a ser prefeito, 2001, 2002, nós incentivamos a formação dessas cooperativas do Vida Limpa. E criando, inclusive, uma lei que incentivava a remuneração e a
renda para essas cooperativas, Manuel, que o que nós economizávamos, por exemplo, em vez de coletar 100 toneladas por dia, a gente passou a coletar 90, porque as cooperativas retiravam o material reutilizável, a coleta seletiva, essas 10 toneladas por dia de economia nós pagávamos para a cooperativa, para que eles pudessem renovar a compra de caminhões e de carrinhos, etc. Esse projeto, atualmente, ele está numa situação que ele vai agora, o prefeito teve problema orçamentário para continuar, etc. Vai ter financiamento do Ministério do Meio Ambiente para que se amplie. Respondendo a sua pergunta, eu acho que uma cidade de 400 mil habitantes pode dar perto de 300 empregos, né? Diretamente. Quer dizer, e de uma forma adequada, né? Quer dizer, as pessoas poderiam utilizar as cooperativas para fazer essa coleta do material que é aproveitável no final. Quer dizer, o Brasil hoje já é um país que recicla praticamente 99% das latinhas de alumínio, né? De refrigerante, cerveja, etc. E tem outras questões que são recicladas. Por exemplo, o saco do agrotóxico ou os recipientes dos agrotóxicos, praticamente 100% já são reciclados, né? Tem muita coisa que o país já faz, o nosso país já faz em termos de reciclagem. Inclusive tem uma experiência que foi apresentada agora na conferência, lá do estado de São Paulo, que é a questão da reciclagem do material da construção civil, que é um dejeto que até bem pouco tempo atrás, o que é que acontecia? Virava entulho nas ruas, ou o poder público ou o poder privado dali recolhia e ia para algum lugar, né, e inapropriado. Muitas vezes ia para fundo de vale, para córregos, né, totalmente. E até para a água, contaminando a água que depois vai ser servida à população. Exatamente. Hoje em São Paulo nós temos aí várias experiências, inclusive na cidade de São Paulo e em alguns outros municípios, tecnologia alemã, justamente pegando o material da construção civil, a raspa, a borra de asfalto, aquilo que é retirado, a fresagem do asfalto, o asfalto que está danificado, mistura tudo isso e isso vira asfalto reciclado de alta qualidade, com alta densidade, inclusive podendo resistir a várias toneladas de peso. Isso outro exemplo importante, a reciclagem do óleo comestível, porque essa é uma outra coisa muito... Quer dizer, o óleo comestível é um dos grandes vilões de entupimento. O óleo combustível. Não, óleo comestível. Óleo que as pessoas de comida. As pessoas fritam a coxinha, óleo de soja. Óleo de soja. O óleo que a dona de casa, ou o dono de quem cozinha, né, gera depois de uma semana, 2 semanas, depois joga fora. Então, esse óleo, ele acaba entupindo a rede pública e a nossa empresa municipal é assim, é uma coisa e contamina os mananciais, porque para degradar um óleo de cozinha comestível demora 100 anos. Então é muito importante e nós já fizemos isso, uma coleta que é utilizada inclusive para fazer biodiesel, enfim, tem destinação, entendeu? Nosso tempo infelizmente está esgotado, o tema é muito rico, daria para ficar um mês aqui conversando. É verdade, Tarcísio. Eu queria aqui agradecer a presença dos deputados Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, e José de Filipe, do PT de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.